Olá, eu sou Andy, queria trazer mais uma vez para você a palavra de Deus, né? E eu queria citar sobre a falta de conhecimento do homem, né? E a maneira que o homem se coloca diante do querer, da vontade, do poder, da autoridade e do juízo de Deus, né? Então a gente observa aqui um rei e este falido de capacidade era Joaquim, e ele observava um profeta, e esse era Jeremias, que anteriormente, ditados pelos profetas, estava o juízo de Deus em Israel. Um povo que viveu adorando deuses estranhos, um povo que viveu adorando demônios e servindo práticas demoníacas, né? A gente vê toda a falta de capacidade deles, né? Do reino do norte e do reino do sul, a ponto de Judá se corromper, né? Um dos mais insanos reis na época, que próximo havia o juízo de Deus, foi Manassés. Manassés foi um rei muito infeliz, foi um homem que ouviu de Deus o que ele precisava ouvir, que ele foi este quem respondeu atos de Satanás alucinantes para aquele povo, né? Ele chegou a passar o filho pelo fogo, ele chegou a viver o ápice da incredulidade, né? A fazer adivinhações utilizando ossos humanos, a viver sobre a maneira de Deus nos responder. Ele fazia atos macabros, levianos, contra vidas humanas. E a gente observa essa situação, essas atrocidades, e esse profeta Jeremias veio naquele presente momento. E a gente observa esta maravilhosa, né? Deus fala sobre a maneira dele agir, ditando sobre grilhões, sobre filas, né? Sobre atividades que a gente reconhece ser um cárcere. Sem cabelos vocês andarão, né? Essas vestes que vocês andam, essas vestes que vocês andam, para vocês é marcha nua, é uma vergonha, é um escárnio da vida. É aquilo que eles contemplavam. Era a fraqueza, era Astarote, era a falência deles, era a falta de capacidade deles de reconhecerem que o juízo de Deus é este eminente na vida. Nós contemplamos a face de Deus, nós reconhecemos Deus ser este, quem nos dá o caminho para viver. Este povo escolhido viveu a ruína, viveu o opróbrio, viveu o esquecimento de Deus. Então, este Jeremias chegou com um rolo santo do Senhor diante deste homem, e o que é que este rei faz? Ele toma o rolo de um livro, disse o Senhor a ele. Então, está em Jeremias 36. A parte que eu entendo nesse presente momento é a falta de capacidade dele de reconhecer que Deus não é algo para a gente brincar. Deus não é fácil. Deus é entendido do que nós somos. Você não manipula Deus. Nós não nos orientamos por vontade própria e para o nosso próprio bem. Ele diz assim no livro de Jeremias: vivo eu, diz o Senhor, que Deus era este quem vivia dentro do reino de Judá, que Deus era esse que estava rente ao povo de Israel. Ele disse: não outro, vivo eu. Ele estava vivo, ele disse: eu irei tratar vocês, eu irei fazer com que vocês se arrependam. E a gente vê o fracasso do ser humano, para que Deus chame o homem à consciência, para que Deus faça o homem entender a maneira de vida que está tomando e a concupiscência, a corrupção da carne, né? É algo muito consciente. Deus é este que nos cita as ações. Contra isso, nós temos, às vezes, a fala e a maneira de entender. Deus nos corrige o tempo todo. É assim que nós somos diante de Deus. Ativos, conscientes de que é a realidade, mas insignificantes na maneira de entender ser isso para Deus, parte de reconhecimento de quem Ele é, a autoridade santa. Então Deus, por amor de nós, por ser reconhecedor que nós ainda habitamos a natureza carnal, que o Espírito Santo é este, que está pronto, mas que na verdade a carne é fraca. A maneira de Deus reconhecer isso, que por amor de nós, Ele não age ali no ato do juízo.
para contra nossas vidas e nos fazer perecer até o túmulo. Nós vivemos isso e Deus compreende isso em nós. Mas este homem viveu consciente daquilo que era necessário para a vida. E eu não quero me estender muito, eu quero chegar à consciência sua nesse presente momento. Então, no livro de Jeremias 36, versículo 2, ele diz assim, ó, toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações. E estende o dia em que eu te falei, o dia em que eu te falei a ti desde os dias de Joás até hoje, ouvirão, talvez, os da casa de Judá. Da promessa de Deus, né? Do reinado de Davi, do filho prometido, do Messias. Então ele citava assim, ouvirão talvez estes, por causa da maneira de Deus observar as coisas, da incredulidade do homem, mas a falta de capacidade ainda na maneira de Deus estar passando para esses. A forma de vida, o reconhecimento do fracasso, do pecado, a levianidade e totalmente falência daquele entendimento que era precioso para a vida deste reino, para a vida deste povo, para a vida da autoridade que estava à frente. Então ele disse assim, talvez Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, todo o mal. Então a gente vê este entendimento da parte de Deus, o que ele iria fazer. Deus volta a sua palavra? Não, Deus não volta a palavra, Deus é santo. Ele diz, vivo eu. Eu vou viver na vida deles. Isso trará para eles cegueira. Verdadeiramente, este rei viu os filhos serem assassinados na frente dele. Após isso, ele disse, é a última visão que tu terás. Para a gente ver a situação que estava esse rei, que estava este homem vivendo, insignificante diante de Deus. Ele viveu isso. Deus disse, você está cego e eu te mostrarei como este irá agir diante do que eu estou dizendo a você. Qual a sentença do juízo meu contra ti? Somente os teus filhos serão a tua última visão. E então Deus deu esta ordem a Jeremias. Deus disse, vai lá Jeremias, estende esse rolo e diz assim, diz o Senhor. E assim o Senhor Deus fez. A maneira de nós observarmos a situação que esse povo estava é a má intenção, a mal falta de capacidade, até mesmo do ouvir, e de querer entendimento disso. Aceitar contrário à palavra de Deus. Querer dizer que eles eram estes profetas e que iriam agir diferente disto. A maneira de Deus dizer que o homem é assim, insano muitas vezes, capaz de não compreender, mas que o juízo de Deus é certo. Que Deus abençoe.